Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou trazer um vídeo de conteúdo bem especial para você. Como fazer a marcação perfeita para um design de micropigmentação? Vocês sabem que tem diferença, né? Muitas vezes surge essa dúvida e eu acho bem importante a gente falar disso. Simples não, né? Mas um simples design, entre aspas. O que a gente faz? A gente faz uma arquitetura onde a gente trabalha dentro da estrutura facial que nos possibilite apenas fazer aquela limpeza, uma leve modelagem, sem alterar muito a estrutura natural das sobrancelhas, né? Porque a gente tem um limite ali onde a gente pode trabalhar. A gente não vai trabalhar com compensação, ou seja, onde eu removo os pelos, eu não vou estar colocando outros fios ou mesmo um shadow para estar fazendo essa compensação. Já no design para micropigmentação, a diferença é basicamente essa. Eu vou estar trabalhando sim com essa compensação, onde eu consigo trabalhar com correção de assimetrias, de pequenas diferenças entre uma sobrancelha e outra, no comprimento, na volumização, e é isso que a micropigmentação nos proporciona. Então, basicamente, essa é a diferença de um design convencional de uma marcação para micropigmentação, que é o que vocês vão ver hoje comigo no vídeo de conteúdo. Vamos lá? Bom, gente, então vou começar aqui a fazer a marcação. A minha modelo ela tá em processo de despigmentação, ó, a gente fez uma sessão de remoção, tá? Então, levanta um pouquinho assim, eu vou iniciar a marcação de como eu faço uma marcação para micropigmentação, para design de micro. De uma forma bem assertiva, tá? Eu não utilizo mapeamento facial, nem nada disso. Eu gosto de trabalhar bem freehands, que a gente chama. E eu vou ensinar vocês a treinarem o olho de vocês, tá? Isso é muito importante. Então, vou passar bem o passo a passo de como eu faço mesmo a minha marcação, de forma simples e objetiva, tá? Então, aqui vou iniciar a limpeza. Tô usando um alquinho 70 para fazer a limpeza da pele dela. Pede pra cliente, quando vocês forem utilizar álcool, sempre ficar com o olho fechado, tá? Pra não arder o olhinho dela. Então, vou fazer a limpezinha. E já de cara, eu vou traçar os meus pontos. Gente, eu não utilizo paquímetro, tá? Eu vou utilizar uma régua simples, ó. Uma réguinha de 15 centímetros, bem simples. E só vou fazer uma marcaçãozinha aqui. Eu vou iniciar com ela deitada, depois eu sento, claro, pra gente conferir o alinhamento. Porque você sabe que quando a cliente tá deitada, a musculatura toda desce, né? Desce aqui, no caso, pra testa. Quando a gente senta, a musculatura desce pra parte dos olhos, pras bochechas. Aqui ela tá com a musculatura relaxada pra trás, pra parte da testa. Então, é importante que a finalização da simetria se dê com a cliente sentada. Nunca, em hipótese alguma, faça uma marcação para micropigmentação com a cliente toda deitada. É importante, vocês podem iniciar com ela deitada, como eu faço, e depois tem que sentar a cliente. Então, aqui eu vou fazer uma marcaçãozinha simples, só de altura mesmo, de pontos iniciais, só para eu ter mais ou menos uma ideia. Eu fiz uma marcaçãozinha aqui na minha régua. Geralmente, não é uma regra geral, mas geralmente a sobrancelha esquerda de todo mundo tem o ponto de início mais alto e o ponto alto mais baixo. Ponto alto e ponto final. E a sobrancelha direita, o ponto de início sempre mais baixo, ponto alto e ponto final mais alto. Não é uma regra, mas assim, na grande maioria dos casos é assim que acontece. Então, para eu fazer, eu só inicio com essas duas marcações aqui, tá? E aí eu vou fazer o traçado e depois eu vou mostrando para vocês aqui no passo a passo como que eu faço. Eu vou iniciar a marcação pela parte inferior. Eu já vou trazendo aqui, ó, uma linhazinha reta. Eu já sei que essa sobrancelha é um pouquinho mais alta, então eu vou tomar esse cuidado. E vou fazendo ela toda a mão livre, tá, gente? Isso aqui, com o passar do tempo, vocês vão pegando bastante prática. É importante que vocês consigam
treinar os olhos de vocês. Então, vou fazer 2 paralelas aqui, ó, só para eu saber exatamente o alinhamento. Tracei uma linha reta, chegando próximo ao ponto alto dela aqui. Como que eu sei aonde é o ponto alto? Abre os olhinhos, nada. Então, ela vai olhar pra frente numa linha reta, isso. Pode continuar olhando aqui pra frente, isso. Fixa o ponto aqui, tá? Eu vou pegar o cantinho do narizinho dela aqui. Deixa eu só focar aqui pra vocês um pouquinho. Então, bem no cantinho do nariz aqui, ó. No cantinho lá da íris do olho dela, bem no final da íris, eu vou traçar uma linhazinha reta, deixa eu pegar a régua. No cantinho do nariz, no final da íris, tá? Eu subo. Aqui vai se dar o ponto alto da sobrancelha dela, ok? Final, cantinho do nariz, cantinho do olho. Isso é o limite que eu posso chegar com a sobrancelha dela. Não necessariamente que tem que ser desse comprimento, tá, gente? Isso aqui é o limite. Senão, às vezes, a sobrancelha fica muito longa e faz com que o olhar fique muito baixo. Então, olhando bem retinho aqui, cantinho, cantinho de íris. Eu traço o ponto alto, cantinho de olho. Final, eu traço o final da sobrancelhinha dela. Marcações bem básicas, tá? Então, eu vou traçar aqui e o início eu gosto sempre de fazer depois com ela sentadinha. Gente, aqui eu só vou ligando os pontos, tá? Traçando as retas, como vocês já estão acostumadas. Só realmente ligando os pontos. E agora eu vou pinçar, porque eu fazendo o pinçamento e a limpeza, eu consigo ter uma boa visualização do meu projeto. Vou pinçar os fios mais grossos, tá? Eu não pinço às vezes ela toda para não irritar a pele. Às vezes eu entro um pouco também com a navalha elétrica, que me ajuda bastante. Eu pinço somente os fios mais grossinhos e mais evidentes. Ok? Vamos lá. Usar um pouquinho a navalha elétrica, eu gosto bastante dessa navalhinha. Quem tiver habituado a usar navalha de gilete pode também, é que eu não tenho muita habilidade, então prefiro usar a elétrica, que eu sei que eu não vou ter problema de cortar a cliente.
Como ela já tem um procedimento, eu sei que em alguns pontos eu vou ter que fazer alteração de desenho, né? O ponto alto dela tava muito pra cá, a gente vai puxar ele um pouquinho mais pro canto. Então, no momento do novo procedimento, quando a gente for refazer o procedimento dela, após a finalização da despigmentação, aí eu já sei que eu vou ter que fazer algumas alterações de projeto aqui. Na hora que eu for sentá-la, vocês já também vão ver que a pontinha tá mais baixa de um lado. Então, por isso que a gente ainda tá em processo de remoção. Vamos pro outro lado. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou traçar a linha de limpeza. Essa linha de limpeza é uma linha que eu limpo o desenho, tá? Onde eu marco exatamente aonde eu vou trabalhar dentro das margens. Então assim, somente com o pensamento já consegui diminuir bastante a diferença que tinha nas sobrancelhas dela. Então aqui a gente tem um pouquinho de um ponto alto que está no lugar errado. O ponto alto ele tem que vir mais para as pontinhas aqui, ó. Essa é a direção correta. Então, na antiga a gente vai delimitar. O ponto inicial aqui já tá bem bacana, tá? Ponto alto. Ponto final, vou respeitar bastante a sobrancelha natural dela. E o que eu vou fazer agora é essa marcação da linha de limite, a linha de limpeza que eu chamo por fora. Fecha o olhinho, pode fechar. Isso aqui você pode ir adiantando, tá? Desce um pouquinho teu rosto. Gente, eu já tenho o olho bem treinado. Então, às vezes, só de olhar, eu já consigo identificar diferença ou se tá similar. Se vocês têm dúvidas, vocês podem pegar o paquímetro, que vocês já são habituadas, ou mesmo uma régua, só para fazer a conferência da distância do ponto final em relação à pálpebra, ok? Ponto de início, ponto de arqueamento, como vocês se sentirem mais seguras,
tá? Mas é importante que a gente vai conversando a respeito disso nos próximos vídeos, vocês treinarem o olho de vocês cada vez mais para vocês conseguirem identificar onde estão os seus erros. Pontinho de início, geralmente eu pego aqui do meio do nariz, por isso que eu gosto de trabalhar com ela sentadinha. Faço a minha marcaçãozinha aqui, ó. Meio de nariz, marcaçãozinha. Às vezes pode acontecer, né? Narizinho às vezes é mais para um lado do que para o outro. Nunca me baseio muito pelo olho, mas pelo nariz, tá? Por que que eu não gosto muito de trabalhar com medidas de mapeamento? Porque muitas vezes a gente tem um lado, muitas vezes não, na maioria das vezes a gente tem um lado do rosto diferente do outro, né? Então eu gosto muito de ir pelo visagismo, de saber o que vai ficar harmônico no geral para ela, tá? Trabalhando com uma harmonia no geral pro rosto dela. Ó, percebam que nesse ponto aqui a sobrancelha antiga dela estava bem arredondadinha, a gente vai trazer ela mais retinha nessa parte, né, mais geométrica. Então, eu faço essa linhazinha mais grossinha e depois eu dou o polimento com ela, pra ela com cotonete, com álcool, com palitinho de dente com algodão e álcool. A caneta que eu tô utilizando é uma canetinha em gel, tá? Vocês encontram lá na Hard também, ó. Essa caneta tem a ponta bem fininha, então ela facilita bastante o trabalho. Lembrando que quanto mais limpo, mais fino for o traço, mais fiel for o traço, mais delicado, mais fácil para vocês trabalharem dentro desse projeto. Então, procurar trabalhar com uma marcação bem alinhadinha. Quanto mais limpo for o projeto, mais fácil vai ser de vocês conseguirem executar um bom trabalho. Disso aqui vai depender a excelência do resultado de vocês. Um bom projeto, um bom resultado, a gente se inicia com um bom projeto. Às vezes eu volto e vou fazendo os ajustes, gente, até eu achar que ficou bom. Tem que ter muita paciência. Não adianta querer fazer isso aqui com pressa, não.
ajustes e os acabamentos. Depois, se vocês quiserem, para se sentir mais seguras, vocês podem pegar o paquímetro ou mesmo uma reguinha e medir o tamanho da sobrancelhinha. Então, finalizei, gente, olha só. Então, esse é o novo mapeamento dela. Vocês observam que ela tem um pouquinho de resquício da micro antiga, onde a gente vai remover ainda. Né? Ela tinha uma sobrancelha bem, com o ponto bem arredondado no ponto de início. Então, reestruturei. E esse vai ser um novo projeto. Então, é dessa forma que eu trabalho, tá? Em casos de realinhamento. Em casos também de quando a pessoa não tem micro, é da mesma forma que eu trabalho. Tá? Sempre um projeto mais limpo possível. Para que a gente consiga trabalhar dentro dessas paralelas e ter um resultado bem satisfatório.